trazer a palavra. Tá. Glória a Deus, aleluia! Começando mais um propósito de testemunhos, nossas histórias. Só que eu vou avançar realmente quando nós tivermos pelo menos 2 almas nos acompanhando. Nossa, eu tô ficando velho, não tô enxergando mais. Já temos 2 vidas, oh glória! Já temos 2 vidas nos acompanhando. Deixa eu ver aqui se já estão ativos. Agora estão ativos os comentários. Quero saudar a todos com a paz, com o amor e com a alegria de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Como eu estava dizendo aqui, nós vamos para mais uma terça-feira, para mais um dia de propósito, de testemunhos, de vidas que nos acompanham já há muito tempo, de vidas que o Senhor resgatou, falando um pouquinho sobre quem essa pessoa é, da onde Deus tirou, qual é a história da sua vida, quais foram as lutas, angústias, as vitórias, as marcas e como Deus chamou, né? E de uma forma diferente, onde por conta de tudo que nós temos vivido, a gente tem se policiado com relação a aglomerações, com relação a termos cultos inicialmente só online, depois a gente veio aos poucos normalizando isso. E deixamos por hora as terças-feiras para esse propósito de testemunhos online. Mas eu peço desde já que vão me sinalizando se o áudio está bom, vão sinalizando se a imagem está agradável, por favor, para que a gente possa tirar proveito, usufruir o máximo deste momento. E como eu estava dizendo, este propósito tem um papel diferente, tem um formato diferente, né? Esse momento que a gente reflete sobre nossas histórias, quer que isso de fato represente um ensinamento, esclareça dúvidas, que as pessoas que são convidadas dividam sua história e isso edifique as vidas. Para que isso aconteça, todos são chamados a participar, fazendo pergunta para a nossa convidada, para o nosso convidado da noite. Nós vamos estar acompanhando aqui, de acordo com o desenvolver da conversa, nós vamos encaixando essas perguntas para que todos nós venhamos extrair o máximo de aprendizado e daquilo que Deus quer fazer através da vida do nosso convidado essa noite. Mas como nós não poderíamos deixar de fazer, deixa eu ver aqui, está normal aqui, perfeito, obrigado, bispa. Se alguém notar algo diferente em termos de volume, em termos de imagem, me falem, por favor. Mas para como nós não poderíamos fazer, eu vou fazer uma oração rápida, antes de revelar a nossa convidada dessa noite, para fazer um pouquinho de suspense. Vou fazer uma rápida partilha de uma mensagem, melhor, vou fazer um louvor, né? Louvar uma canção, uma rápida partilha de uma mensagem e vou convidá-la para deixar o povo curioso. Vou tentar fazer isso da forma mais rápida possível. Vamos orar. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, Tu és perfeito, Tu és incomparável, Tu és justo. E nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor é justo e sem o Senhor nada podemos fazer. Obrigado por nos preparar mais um dia de vida e nos permitir nessa terça-feira aqui na Igreja Batista Shekinah, mais uma vida para partilhar a sua história neste propósito de testemunhos, nossas histórias. Nós pedimos que o Senhor governe este momento, que o Senhor fale através da nossa convidada, que o Senhor me dê criatividade com as perguntas, assim como as pessoas se envolvam e também perguntem em nome de Jesus. Pai, eu oro porque nós cremos que em meio à angústia que nós temos vivido, as lutas, vale a pena lembrar do que o Senhor já fez em nossas vidas, de onde o Senhor nos resgatou e que sentido o Senhor nos deu. Por isso eu oro e agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pois bem, como nós sempre fazemos, nós trazemos um texto, mas isso eu vou fazer já já. Só fica atento aí com a sua Bíblia no Salmo de número 119. Pode ficar despreocupado que a gente não vai ter que ler o Salmo 119 inteiro. Mas eu quero louvar aqui rapidamente uma canção, enquanto os irmãos localizam aí o Salmo de número 119. Pode soltar a nossa convidada e contar a regra. Glória a Deus, Senhor.
como sussurros no céu, quando estou chorando pra ti. O grito de uma alma ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, pra cada um há um tribunal. Ainda bem que dentro de mim tua presença é o meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que a minha alma chora com sintomas que o mundo causa, novamente eu vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. Nos cura para o teu louvor, Senhor. São como sussurros no céu, quando estou chorando pra ti. O grito de uma alma ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, pra cada erro há um tribunal. Ainda bem que dentro de mim tua presença é o meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que a minha alma chora com sintomas que o mundo causa, novamente eu vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. São tantos erros que cometi e o Senhor não me transformou em réu. São experiências que eu vivi, hoje nada me separa do céu. Meu remédio é tua palavra, ó Senhor. Ela é mais doce que o puro mel. Sarado estou, vivo para o teu louvor. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que a minha alma chora com sintomas que o mundo causa, novamente eu vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. Baixa o volume, por favor. Só baixa o volume. Isso, pode baixar todos os botõezinhos que estão aí, não tem problema não. Um branco também? Pode apagar. Pronto. Paz, amados, agora eu vou acabar o suspense e vou revelar essa abençoada, essa vida que no decorrer do testemunho dela eu vou agradecer sobre algo que ela fez na minha vida, mas sem delongas, enquanto ela vem aqui, já fica atento aí para você compartilhar. Vem para cá, cooperadora Vera! Vamos aplaudir! Paz, bênção. A paz do Senhor para todos. Ô, glória! Estamos nós aqui, né? Vamos contar um pouquinho da nossa vida, É bênção. da onde Deus me tirou, aonde Ele me colocou, e vamos em frente. É isso aí, ó. Tá vendo que ela já tá turbinada, ela já tá uma bênção. Mas, amados, eu quero, antes de trazer um texto aqui, já na presença da cooperadora Vera, lembrar a todos, muito legal você compartilhar essa transmissão, você abrir novas salas, mas para todos que nos acompanhem, não esqueça de um detalhe, para que você faça as perguntas, para que você participe desse testemunho, é importante que você acesse
a minha página e acompanhe a transmissão por lá para você fazer as perguntas. Então não tem problema você compartilhar, você abrir sua própria sala e deixá-la lá. Você só coloca sair por enquanto. Vai lá na transmissão na página Ministério Pastor Wellington Torres, acompanha lá, desce um pouquinho a timeline e acha a transmissão ao vivo e ali você registra a sua pergunta. Amém? Amém? Combinado? Agora, sem demora, eu vou trazer o texto que fundamenta, que nos inspira, que nos mostra a importância de testemunharmos quem é Deus para nós, que Ele fez e faz em nossas vidas. Salmo de número 119, somente o versículo de número 46. Salmo de número 119, somente o versículo de número 46. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. Amados, é muito importante que todos nós nos lembremos. Nós vivemos numa sociedade em que a religião ou a espiritualidade das pessoas, em muitas ocasiões, são deixadas em paralelo, à margem de qualquer debate, de qualquer discussão, não são considerados esses seus princípios. E isso pode nos levar a termos vergonha, constrangimento de falar no que cremos, no que somos. E a palavra de Deus nos convida para não termos vergonha de falarmos do que Deus é para nós, do que Ele realiza em nossa vida. Então, nessa noite, mais aqui uma vida abençoada para a gente refletir, nós somos convidados a não nos calarmos, a respeitarmos a decisão de todos, mas também podermos falar de nossas escolhas, de nossa fé, de quem é Deus, quem é Cristo Jesus, quem é o Espírito Santo na nossa vida. Amém? Amém, cooperadora? Amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje, muito chiquérrimo, tem até água na mesinha, então, deu tempo de eu pegar. Hoje eu vim mais cedo aqui para preparar as coisas, então deu certo. Agora, como tudo é ao vivo, a gente tinha um segundo celular que estava sem bateria. Então a gente colocou para carregar ali para a gente acompanhar as perguntas. Vamos ver como é que está a bateria aqui, se a gente já consegue ter um pouquinho de bateria para conversar. Tá com um pouquinho a bateria aí. Mas não tem problema, eu vou deixar carregando aqui. Eu vou deixar carregando, daqui a pouco eu pego. Vamos conversando um pouquinho, aí eu pego as perguntas na sequência. Pois bem, nós estamos aqui com a cooperadora Vera, que, como nós temos feito com todos os convidados, queria que contasse, antes de ser cristã, antes de ser cooperadora, antes de ser membro, antes de caminhar na igreja, antes de testemunho, quem era a Vera criança, sobre quais condições nasceu, sobre em que família. Fala pra gente um pouquinho do que marcou na sua infância. Conta aí, divide com a gente, por favor. Meu nome é Vera Lúcia Constante da Silva, tenho 65 anos, sou casada há 40 e tralalá, acho que uns 43 anos. E a minha infância, ela começou, que eu me lembro assim, foi quando eu mudei para a Chácara Santo Antônio. Eu cheguei lá, eu tinha 8 anos de idade. E ao contrário da Lulu, que ela falou que morou num bairro nobre, mas uma casinha simples, eu morei no Alto da Boa Vista, numa mansão. Era uma mansão que eu morava. Por que que eu fui para essa mansão? Porque meu pai conheceu o dono da mansão, que era o seu Miguel e a dona Cida, e eles não moravam, eles moravam no Jardim Europa. E eu não sei por que eles chamaram meus pais para serem caseiros da mansão. E nós fomos para lá. Eu tinha 8 anos. Quando eu falo uma mansão, gente, era uma mansão. Meu pai me soltou dentro daquela casa, eu não consegui sair. Eita, Jesus! Estou falando, e a casa tem até hoje. E nós morávamos lá sozinhos, ele não morava, ele fez aquilo para quê? Para lazer dele. Então nessa mansão tinha piscina, tinha sauna, tinha salão de festa, churrasqueira, sala de jogos, mas tinha tudo que vocês imaginam. E embaixo da casa todinha era uma adega, era uma coisa maravilhosa. Eu era uma pessoa muito das metidas,
porque ali na Rua da Paz, de um quarteirão ao outro, tinha 2 casas só. Então você imagina o tamanho das casas. Meu Deus. Tinha a minha e tinha a de um alemão. Do outro lado da rua tinha uma família alemã, uma família japonesa e uma família alemã. Então nós éramos os únicos pretos e pobres do lugar. E eu cresci naquele ambiente, sabe, assim, de coisa boa. O dono da casa, ele ia lá, fazia churrasco, e a gente era a família dele. Ele saía da piscina, tomava o banho dele e ia dormir na minha cama, sabe, eram pessoas assim maravilhosas. Então, eu venho de uma família que meus pais eram da mesa branca, eu católica, né? Católica, assim, entre aspas, porque eu nunca gostei de ir para a igreja, nunca gostei de imagem, essas coisas. Acho que Deus já estava trabalhando na minha vida desde aquela época, porque eu não suportava imagem. E quando eles faziam aquelas sessões lá na minha casa de mesa branca, eu fui batizada em mesa branca, para vocês terem uma ideia. Misericórdia, meu pai, só Jesus da vida dos meus pais. Quando você era criança, quando eu era criança, eu fui batizada assim, batizada mesmo. Na igreja eu fui batizada bebê, porque eu estava praticamente morta, minha mãe dizia que eu tive que me batizar. Mas depois me batizaram novamente nessa tal dessa mesa branca aí, né? Então, eu venho de uma família de mesa branca. Não vou ser hipócrita de falar que eu não me dava bem com a minha mãe nunca gostou de mim. Aí é até difícil eu falar disso, sabe? Eu sempre trabalhei para ter as minhas coisinhas, para ter o que eu queria ter. Roupa, meus materiais, porque eu sempre fui uma pessoa estudiosa. Eu morava no Alto da Boa Vista e estudava no Pauleiró, em Santo Amaro. Então, o que acontecia? Eu saía de manhã para estudar, eu ia a pé. Na época, eu me lembro, tinha bonde. Olha só como eu sou novinha. Tinha bonde. E eu ia a pé. Por quê? Porque minha mãe não me dava dinheiro, né, para mim ir voltar da escola. Se eu quisesse ter os meus materiais, eu tinha que trabalhar para ter. Tanto que eu arrumei um serviço com 9 anos de idade na casa da japonesa. Eu trabalhava para ela de empregada doméstica e com o dinheirinho que eu ganhava eu comprava minhas roupas, eu comprava meus materiais. E não estou reclamando não, porque para tudo Deus tem um propósito, né? E com a minha irmã, com a Beth, a minha mãe sempre foi assim, o xodó. Enquanto eu ia a pé para a escola, ela pagava perua para a Beth, para ir e voltar. E a Beth estudava no mesmo colégio que eu. E ela era tão assim preguiçosa para a escola que muitas das vezes ela se escondia dentro do guarda-roupa, ela colocava o termômetro no fogo, assim, sabe, para falar que estava com febre. A Beth era terrível, coisa de criança, para não ir para a escola. E eu trabalhava, né, para comprar minhas coisinhas. E eu era feliz, porque eu tinha meu pai. Meu pai, ele foi e será sempre o meu, sabe, abaixo de Deus era meu pai. Eu sempre amei aquele homem, sabe? Quando eu perdi ele, foi muito triste para mim. Foi cedo que você teve essa perda ou já foi com... Não, meu pai, ele morreu, ele tinha, eu não me lembro exatamente o ano, mas ele morreu aqui, ele tinha 69 anos. Acho que faz o quê? Ele era para estar com uns 78, por aí. Eu não tô bem lembrada, não, porque eu não gosto nem de guardar essas lembranças. Então, na época que eu morava nessa Chácara Santo Antônio, ou no Alto da Boa Vista, a minha casa tinha uma piscina maravilhosa, inclusive foi lá, por isso que eu sou doida por água, porque foi lá que eu aprendi a nadar, foi lá que meu pai me ensinou, foi lá que o seu Miguel Tá explicado porque todo retiro a senhora pula nas piscinas. Nossa, eu aprendi a nadar naquela piscina lá, meu pai me ensinou. E eu tinha um irmão, na época era eu, a Beth, a Eliana. Não tinha Eliana, era o Marcos, o Marquinho. Ele era uma criança assim, ele não gostava de piscina, ele não gostava de água, ele não chegava perto daquela piscina por nada desse mundo. Ele não ia lá, eu tentava muitas vezes colocar ele na piscina, mas ele não ia.
E um dia minha mãe resolveu fazer um almoço em família, porque o seu Miguel dava liberdade total pra gente na casa. Então a gente levava amigos, a gente levava muitos amigos para lá. E minha mãe resolveu fazer um almoço para a família. E eu estava com o quê? Com uns 10 anos, eu estava me arrumando para sair. Ia sair eu, meu primo, a gente ia dar umas voltas ali no bairro mesmo. Daí o meu irmão, ele tinha 4 anos de idade. Eu lembro que ele chegou em mim e falou assim, Vera, me dá café? Eu, como eu estava muito entretida ali, que eu era muito vaidosa me arrumando, eu falei, espera um pouco que eu já vou te dar o café. Só que ele era assim, me dá, tinha que ser na hora, depois ele não queria mais. Daí quando eu fui dar o café para ele, que eu lembrei, ai, ele me pediu um café. Eu fui dar o café para ele, ele pegou o copo assim e pá, jogou tudo em mim. Daí eu briguei com ele, sabe, na época ainda falei uns nomes lá que eu não podia falar. Aí peguei, me arrumei e saí. Quando nós voltamos, depois de umas 2, 3 horas que nós voltamos, eu vi que na minha casa estava um desespero total. Minha mãe chorando, o meu pai andando para lá e para cá, a família toda... Estavam todos alvoroçados. Daí eu fui tentar saber o que estava acontecendo. Daí meu pai chegou em mim e falou assim, Vera, quando você saiu, o Marquinho foi atrás de você? Eu falei, não, pai, não foi. Ele não saiu com a gente. Daí o meu pai daí ele se desesperou de vez. Aí saímos, fui para a linha do bonde para ver se ele não tinha saído, a família toda procurando. E eu tinha um primo que ele falava assim pro meu pai, ô tio, por que você não vê se ele tá na piscina? Daí, imagina, ele nem chega perto dessa piscina e por azar, gente, naquele dia, meu pai não tinha limpado a piscina, então, era uma piscina, ela era assim, ela tinha a parte rasa, fazia isso, e depois a parte funda, parece que tinha 4 metros de fundura. Meu Deus. E a piscina estava suja, e se vocês prestarem atenção numa piscina suja, quando ela não é aspirada, ela fica preta, você vê assim a água, mas você não vê o fundo da piscina, Sim. Você só vê o preto, aquela coisa preta. E o meu primo, tio, por que o senhor não vê se ele não está na piscina? Meu pai, para com isso, ele não vinha aqui, como que ele vai estar na piscina? Mas aí meu primo falou tanto, que o meu pai falou assim, eu vou dar uma olhada, né? Meu pai nadava muito bem mesmo. Daí o que ele fez? Ele mergulhou. Na hora que ele mergulhou na piscina, que ele chegou no fundo, ele sentiu alguma coisa. E ele se assustou. Daí ele voltou. E nisso a gente já estava tudo perto na beirada da piscina, né? Daí eu falei, pai, o que foi? Ele falou assim, não sei, filha, não sei. Ele falava, não sei, filha, eu vou ver. Daí ele mergulhou. Quando ele mergulhou, ele voltou com o meu irmão. O meu irmão, ele tinha 4 aninhos, gente. Oh, meu Deus. 4 aninhos e ele não chegava na beirada daquela piscina. Depois daquela agonia que meu pai tirou ele da piscina, minha mãe se desesperou, puseram ele. Daí meu pai falou, ele tá vivo, ele não morreu, ele tá vivo. Daí começou a pôr espelho na respiração dele, mas ele já estava morto. Daí meu pai ligou pro dono da casa, pro seu Miguel, veio o seu Miguel, a dona Cida, a família toda. Daí eu cheguei na beirada da piscina, depois de 1 hora mais ou menos, daí eu olhei na piscina, eu não sei por que não apareceu aquilo antes. Ele tinha, eu não sei se vocês conhecem, aquelas mamona, aquela que dá o gato. Tinha uma assim na beirada da piscina, aquilo apareceu, a gente não sabe de onde, então o que a gente imagina? Que ele foi pegar aquilo, chegou perto para pegar, o meu primo deve ter visto ele cair, por isso que o meu primo insistiu tanto. Entendi. E qual a idade desse primo? Meu primo na época tinha 8 anos. Meu Deus. E ele não falou, eu não estou falando que foi, é o que a gente imagina, por que ele insistiu tanto? Sim. Daí eu peguei e cheguei na beirada da piscina, assim na parte rasa, a piscina era assim, daí eu vi o rastro, ele caiu na parte rasa,
porque ele não podia vir do fundo para o raso, né? Sim. Ele caiu na parte rasa e acho que conforme ele foi se batendo, Sim. se batendo, se batendo, foi marcando o azulejo, que era branco. Daí a gente via aquele rastro branco, mas isso só depois que meu pai tirou ele da piscina. Daí nós fizemos a minha mãe, ela ficou muito desesperada. Eu não tinha nem o que falar, né? Ele era o meu xodó. Ele era o meu xodó, o Marquinho. E daí eu fiquei pensando, eu fiquei com um remorso muito grande por ele ter pedido café e eu não ter dado. Sabe? Por eu ter xingado ele, porque ele me sujou toda, eu ia sair. Daí nós ficamos nessa casa aí mais um bom tempo. Eu fiquei lá dos meus 8 aos meus 19 anos. E depois minha mãe engravidou de novo. E ela teve outro menino e pôs o nome de Marcos. Coisa errada que ela fez, porque eu acho assim, que se Deus já tinha levado um com o nome de Marcos, ela não teria que colocar outro Marcos, né? Não sei. Daí ela engravidou de novo, daí eu fui crescendo naquela casa, mas daí eu já via tristeza naquela casa, a tristeza do meu pai, da minha mãe. A gente já não tinha mais aquele ânimo de entrar na piscina. Eu entrava porque eu era teimosa mesmo. Só uma pergunta, Vera, nesse sentido, assim, e como é que foi? Porque, nossa, só de ouvir, a senhora se emociona, todo mundo sente dor no coração, mas como é que era, em termos, a senhora falou da fé da família, mas como é que foi espiritualmente isso tudo? Isso gerou descrença, gerou revolta na família, alguma coisa nesse sentido? Olha, o pastor Wellington, revolta na família criou sim. Porque depois ficou aquela coisa do um jogava pro outro a culpa. Meu pai jogava na minha mãe jogava a culpa no meu pai, porque eu estava na cozinha, você não olhou o menino, porque eu estava com a família, você estava na cozinha, não prestou atenção no menino, ninguém sentiu a falta. Olha quanta gente da família tinha aqui, ninguém sentiu falta. Então a fé da gente, deles, ficou um pouco abalada, tanto que daí eles começaram com uma brigaiada, mas a briga assim de se agredirem uns aos outros. Antes disso não tinha isso? Não. Olha só. Eles brigavam de se agredirem. Até muitas das vezes eu chegava para o meu pai, para minha mãe e falava assim, vocês não dizem que você tem fé nessas imagens? Como eu sempre fui contra a imagem, tinha muita imagem na minha casa, lá um dia até eu meti o pé em uma lá, joguei lá, debaixo não sei da onde. Eu falava, vocês não têm fé nessas imagens aí? Por que é que vocês ficam jogando culpa um no outro? Vocês não têm que culparem um ao outro não, porque a culpa talvez seja de vocês mesmos, porque olha aí, crendo em imagem, ninguém nunca acreditou em Deus nessa casa. Eu falava mesmo que eu sempre fui boca dura. Daí que a minha mãe pegou raiva de mim mesmo. Minha mãe não gostava de mim, tem gente de prova, e ela fazia qualquer coisa para qualquer um dos meus irmãos, mas para mim, se ela pudesse tirar de mim, ela tirava. Eu apanhei muito da minha mãe. Uma porque eu era terrível mesmo, e outra porque ela já não gostava de mim, ela já me cacetava mesmo. Muitas vezes meu pai tirava eu das garras dela, mas foi assim, a vida da família mudou. Porque eles começaram a se agredir, então a gente via, a Beth, a Eliana, a gente via aquelas agressões, sabe? Eles falando besteira um pro outro. Então a gente ficou abalado sim, ficamos muito abalados. Eu acho que como lição do que a irmã Vera dividiu com a gente até agora, lógico que nenhum de nós queremos passar, né, por uma perda tão traumática, por uma tragédia na família, mas um dos grandes mistérios que existe é o dom da vida, é você existir. Para você morrer basta você estar vivo, né? E a gente escuta cada história, cada situação, e o ponto que fica é como que a gente lidar com essas perdas que a vida, né, nos faz experimentar, que Deus é aquele que dá a vida, é aquele que tira, é aquele que permite. Como que a gente vai enfrentar momentos de luto, de situações difíceis? A gente está vivendo um momento tão doloroso no país, né? Tantas vidas se perdendo. De novo, posso enfatizar aqui a minha esposa, a minha sogra, meus cunhados, acabou de
perder meu sogro. Como que a gente vai permanecer, seguir adiante e não deixar que o natural aconteça, que é você se revoltar, que é você se rebelar, que é você tentar achar culpados, né? Então, eu acho que fica a mensagem de que a nossa fé nos sustenta em crer que a nossa vida não acaba por aqui. A nossa vida não é só enquanto estamos na terra. Estando em Cristo Jesus, a gente tem a esperança do amanhã. E cabe ao Senhor o juízo que Ele vai aplicar, quem Ele vai salvar, quem não vai, porque esse é um departamento de Deus, nós não temos capacidade para determinar. E se nós tivermos fé e o servir, nós estaremos na eternidade em paz, onde não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais morte, não vai ter mais desatenção, enfim, não vai ter mais nenhuma fatalidade. Eu acho que isso que fica de aprendizado dessa situação. Como a irmã Vera falou, a família dela mudou, que era uma família de paz, de alegria, num lugar até de privilégio, né, que viviam, né, e essa fatalidade aconteceu isso tudo. Eu acho que fica essa lição pra gente, esse aprendizado. Mas enfim, passou aí essa fase traumática. Passou essa fase, passou um tempo, a minha mãe engravidou de novo, como eu disse, ela teve um outro menino, que ela pôs o nome de Marcos também, e nós continuamos nessa casa, né? Um chamava Marco Antônio, e o que... não, é o contrário. O primeiro que morreu era Marco Aurélio, tanto é até o nome que a Beth colocou no filho dela. Marco Aurélio também. Eu não sabia. É Marco Aurélio, o nome do meu irmãozinho. E depois ela engravidou, ganhou Marcos, que era Marco Antônio. E nós vivemos ali por um bom tempo. Eu me lembro que até hoje eu não consigo entender isso, porque quando eu completei 15 anos, eu morava nessa casa e minha mãe fez uma baita de uma festa para mim. Dá para entender? Então, mas dá para entender? Não dá, né? Foi a única que teve festa de 15 anos. Naquele salão de festa enorme, um dia eu te levo lá para você conhecer essa casa. Um salão de festa, a coisa mais linda, enorme, 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 enorme. Dava umas 4 igrejas dessa daqui ou mais. Ela me fez um vestido lindo, que até hoje eu não esqueço desse vestido. Todos os meus amigos que eu tinha na Pedreira, aqui eu não tinha amigo que eu não conhecia aqui. Daí foram para minha casa, inclusive eu convidei uns alemãozinhos que tinha lá, que eu puxava, nossa. Eu tava de olho em um deles, né, mas... Queria virar cidadã alemã. Eu queria, mas não deu, porque não era para mim, não era... Daí minha mãe fez essa festa, nós passamos a noite toda e nessa festa... Foi um rapaz que eu me encantei com ele. Daí até eu tinha uma prima, eu falei para ela assim, Ana, vamos disputar quem é que vai ganhar esse menino aí? Quem vai dançar a primeira música com ele? A Ana falou, vamos. Para variar, eu perdi a aposta. Porque ele tirou ela para dançar. Mas aí eu fiz amizade com ele. E nós começamos a namorar, porque foi uma amiga da minha mãe que levou ele, né? Inclusive eu fiquei noiva desse rapaz, tudo. Eu vou chegar lá. Daí comecei a namorar com ele, tudo. Passou um tempo, uns bom tempo, daí ele me chamou para uma festa na casa dele. Eu peguei e fui na festa da casa dele, nós passamos a noite lá, porque a gente sempre ia em bastante gente, bastante amigos. Aí nós ficamos lá, voltamos para minha casa, ele foi para a casa dele, depois ele me levou para conhecer a irmã, a cunhada, porque ele não tinha mãe, não tinha pai também. E ele me levou para casa e foi para a casa dele. Ai, gente do céu. Daí quando nós namoramos, entre namoro e noivado, foi 4 anos e meio. Nós ficamos noivos aqui no Parque Santo Antônio. Por quê? Porque a coisa na minha casa ficou tão feia, naquela casa, depois da morte do meu irmão, que o meu pai não quis ficar mais lá. Ele falou, não quero. O Miguel falou, Benedito, não fica aqui. Você faz quantos anos faz que você está tomando conta da minha casa? Fica aqui, meu pai, não quero, resolveu vir embora. E eu acredito que foi
não sei se a melhor ou a pior coisa que o meu pai fez. Por quê? Porque o seu Miguel falou para ele assim, então como você está tantos anos com a gente, eu vou com você no bairro que você quiser, a gente vai achar uma casa e a gente vai comprar essa casa para você. Daí viemos aqui para o Parque Santo, viemos não, meu pai veio com ele aqui e encontrou uma casa na 16, sabe que casa que é? Onde mora a casa da avó da Milena. Sério? Aquela casa era minha. Que engraçado. Em 1978, eu mudei para cá e o seu Miguel fez assim, ele comprou a casa, ele deu a entrada, que foi uma parte bem alta, várias prestações, ficou pouquinha coisa para o meu pai pagar. Meu pai pagou? Olha, eu trabalhava, nessa época eu já tinha 18 anos. Eu sempre trabalhei, sempre cuidei da casa, eu cuidava da casa, eu cuidava do meu irmão, esse Marcos, Beth, Eliana, meu pai trabalhava no Rio de Janeiro, ele ia para lá, ele vinha para cá de 15 em 15 dias, às vezes ao mês. E no fim eu dava, daí o que aconteceu? Meu pai, não sei porque, começou a beber. Bebia. E eu dava o dinheiro para ele, e o que ele fazia? Ele gastava o dinheiro e nunca falou para mim que não estava pagando. Não tinha como eu saber. Nossa. Porque eu dava o dinheiro para ele. Um dia, o que aconteceu? Chegou o oficial da justiça com a polícia na minha porta. Meu Deus. Daí eu perguntei o que estava acontecendo, daí o cara da imobiliária falou para mim assim, teu pai, vocês não estão pagando a casa, vocês perderam a casa e a gente vai despejar vocês. Meu Deus. Daí fomos despejados. Daí o que aconteceu? Eu já estava trabalhando numa loja em Santo Amaro, eu entrei lá como vendedora e... difícil, nossa, como é difícil. Antes disso, esse rapaz que eu conheci, ele chama, não sei que nunca mais eu vi, Luiz. E a gente se gostava demais, ele foi o primeiro amor da minha vida, meu primeiro namoro, né? E nós ficamos noivo aqui nessa casa ainda. Ficamos noivo, marcamos casamento e ali foi levando. Quando faltava um mês pra gente casar, tava tudo pronto, meu vestido, os convites, meu enxoval, tava tudo pronto para eu casar. Ele chegou em mim e falou assim, Neguinha, que ele me chamava de Neguinha. Não, ele me chamou de Vera. Quando ele me chamava de Vera, eu sabia que ele estava bravo comigo. Daí ele me chamou e falou assim, eu não vou casar mais. Daí eu perguntei para ele por quê. Ele falou para mim, eu não vou casar mais, não quero casar. E até hoje eu não sei por quê, já passou muitos anos. Daí ele terminou comigo, assim, acabou. Eu fiquei de cama, fiquei 3 meses de cama, 3 meses sem trabalhar, não sei como fui mandada embora. Eu me abati muito com isso, porque foi uma coisa assim que aconteceu de uma maneira que eu não estava esperando aquilo. Quantos anos você tinha, Vera, nessa época? Na época que eu estava noiva com o Luiz, eu tinha 19 anos. E nessa época você não praticava nenhuma fé, não tinha nenhuma prática nesse sentido? Não, eu não ia para canto nenhum, eu só queria saber de festa, de baladinha. Nunca fiz nada errado, sabe? Sempre fui assim, eu sempre gostei de namorar, eu sempre gostei de roubar namorado de amigas, que eu fazia... Não, misericórdia! Mas eu fazia, sabe? Eu chegava no salão de festa, que na época meu pai ia com a gente numa festa, num salão que tinha lá na Pedreira, uma sede que tinha lá. Quantas e quantas vezes eu falava assim para minhas irmãs, tá vendo aquele cara ali? Eu vou dançar com ele, era namorado de amiga. Mas, irmã Vera, que Egito, hein? Que passado, hein? Chegava nele e falava, vamos dançar comigo? Muitas vezes ele falava, não vou dançar com você. Saía com a cara quebrada, né? Mas muitas das vezes ele ia. Um dia eu resolvi levar o Luiz, que era meu noivo, lá na sede. Chegou lá, tomaram ele de mim. Uma amiga minha, sabe? Eu peguei ele beijando ela. Misericórdia! Saí no braço com ela. Misericórdia, irmã Vera! Vou começar a orar pelos anos passados aqui pela sua vida. Briguei, bati nela, bati mesmo bati com força. Misericórdia. Daí tudo passou, não, na época eu gostava era de bagunça. Eu gostava de bagunça. E daí quando eu vi que terminou o meu noivado, que ele não quis saber, até a minha mãe, ela veio aí em casa
Ela até veio me consolar, eu falei, não quero saber de ninguém, eu só queria saber de mim mesma, né? Fiquei lá de cama. Daí passou essa fase aí, eu comecei novamente a sair para festinha, estava trabalhando nessa loja, entrei como vendedora, passou uns 3, 4 meses, me fizeram de subgerente, porque eu era muito responsável. Eu era bagunceira, mas eu era muito responsável. Daí comecei a trabalhar lá, adivinha o que aconteceu? O que aconteceu? O Flávio, conhecia já o Flávio, os amigos dele, tanto que teve quando eu mudei aqui pro parque, eu estava passando na rua e como eu era de um bairro de pessoas ricas, lá ninguém prestava atenção em nada, né? No como a gente se vestia, e eu gostava muito de roupa curta, sempre usei. Vigia, irmã. Minhas roupas eram aqui, ó, era tudo roupinha curtinha mesmo, e eu vim pra cá. Parque Santo Que ano que era isso? Em 1978. E a senhora andando de roupa curta em 1978, meu velho? O que tem? Eu era jovem, era bebê. Daí eu peguei, ia passando na rua, tava o Flávio, em frente à casa de uns amigos meus, eu nem conhecia eles bem. O Flávio pegou, mexeu comigo, eu olhei, virei pra cara dele e falei assim, vai tirar o cheiro do xixi pra depois você falar comigo. Todo mundo começou a rir, eu virei as costas e saí. E não é que fiz amizade com o Flávio, daí ele desempregado, eu cheguei para minha gerente e falei assim, Nalva, eu tenho um amigo que ele está desempregado, tem como você arrumar um serviço para ele? E eram 22 meninas que eu tomava conta e não tinha um homem na loja. Daí ela pegou e falou, não, pode trazer, vou fazer uma entrevista com ele. Levou e ela colocou ele no estoque. Foi daí que nós começamos a sair. Eu já tinha namorado, então saía eu, o Flávio e meu namorado. Oxê! Não, a gente ia pra pizzaria, na época eu ganhava... Mas não era esse que a senhora noivou, não? Não, era um outro. Não, eu tive só 4 namorados, tá? Você fala que eu era namoradeira, eu só tive 4 namorados. Daí eu peguei e comecei a sair com o Flávio, a gente ia se divertir, a gente ia passear, a gente ia pra festa. E eu fui fazendo amizade com ele. Daí eu conheci o pai dele, conheci a mãe dele. E chegou uma época, quando eu tinha 23 anos, eu falei, ai gente, chega de bagunça, né? Glória a Deus! Mas aí é que eu fiz a bagunça, porque eu engravidei. Eita! Eu falei assim, agora chegou a hora de eu ter um filho, não sei por quê. Ter um filho, engravidei do Flávio. Então a senhora já estava namorando com o Flávio? Já estava namorando com o Flávio. E ele era namorado de uma amiga minha. Misericórdia! Ele largou dela pra ficar comigo. Tá, mas largou. Não, largou. Mas quando vocês namoravam, ele não namorava mais com a outra? Não, ele namorava com ela, depois ele passava na minha casa pra conversar comigo. Meu Jesus! Irmão Flávio, eu vou ter uma conversa séria com o senhor, viu? Aí eu comecei a namorar com ele, daí engravidei. Foi na época que a minha família se separou, porque nós saímos da casa, né? A Beth foi para casa de uma amiga dela, a Eliana foi para casa de uma amiga dela, o meu pai foi morar na casa vizinha, que exatamente na casa do tio da Elaine, do André, que nós morávamos de frente. Inclusive o pastor André mencionou aqui que tempo bom, seu Dito era gente boa, eu me lembro, éramos vizinhos, a gente morava de frente, meu pai era muito amigo dos tios dele, sabe, do pai, do André. Inclusive, na época que a Elaine sofreu o acidente, que caiu água quente nela, foi a gente que socorreu ela. Meu Deus. Sabe, porque caiu, né? Mas a gente era muito amigos. Eu conheço a vida do André, todinha, da mãe dele. A gente se conhece há muitos anos mesmo. Daí o que aconteceu? Eu fui para casa, eu vim morar na casa do meu sogro. Depois de um tempo, né? Daí o Flávio arrumou uma casinha pra gente, aqui na Dona Elvira, Conheço. Então, a Dona Elvira, né? Sim. A mãe do Zé Henrique, Sim. Muito amiga minha também, eles foram, eles se arraivou. Daí nós íamos morar numa casinha que tinha ali, era 2 cômodos. Moramos ali muito tempo. Depois, para nosso azar, eu falo que é para azar mesmo, o Flávio resolveu alugar a casa que era do meu pai, estava vazia.
E ele resolveu alugar de novo aquela casa. Daí nós fomos de novo para aquela casa. Moramos um tempo lá. Foi na época que o Flávio começou a me dar dor de cabeça. Porque eu sempre trabalhei, pastor Wellington. Sempre trabalhei. A época que eu me lembro que eu fiquei em casa um tempo com meus filhos foi quando ele trabalhava na CUT, que era de fotos, né? Ele trabalhou lá acho que uns 3 anos, foi os 3 anos que eu fiquei na minha casa. Mas sempre trabalhei. Daí o Flávio começou a beber. Eu montei o fliperama, fazia jogo do bicho. Eita, meu Deus do céu. Fazia jogo do bicho, eu trabalhei 22 anos com o jogo do bicho. Enquanto eu estava trabalhando, eu trabalhava das 7 da manhã, porque eu abria cedo, até às vezes 3 horas da manhã. Meu Deus. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui que a pastora Érica mandou. Nesse tempo, então, vocês já estavam casados? Ou viviam juntos? Não, a gente vivia junto. Tá. Até vocês viverem juntos, vocês namoraram quanto tempo? Que é a pergunta da pastora Érica. Nós namoramos, não foi muito tempo não, acho que uns 2 anos e meio, 3 anos, por aí. Aí vocês foram morar juntos? Daí nós fomos morar juntos. Que foi quando a senhora engravidou? Foi quando eu engravidei. Certo. E vocês, é outra pergunta da pastora Érica, quando vocês foram morar juntos, vocês comentavam sobre quantidade de filhos que queriam ter, se queriam ter família grande, se não, falavam a respeito disso? Não, nós nunca conversamos a respeito disso. Porque a pastora Érica perguntou isso também. Vocês sempre quiseram ter família grande? Não, não é que a gente quisesse ter, é que a minha família em geral, se eu for pôr assim, minhas tias, meus tios, todo mundo teve bastante filho. Eu acho que a única que teve menos, acho não, a única que teve menos filhos foi a Eliana. Que a Eliana tem a Sheila, tem a Juliana, o menino dela que faleceu também, ela teve 4 só, 3, um morto e 3 vivos. A única que teve, o resto tudo... E a senhora teve quantos filhos? 6. 6 filhos. 4 homens e 2 mulheres. Que benção. Tá, então vamos lá. Já estou avançando na história, vamos voltar. A senhora começou a ter problemas? Então, daí foi quando o Flávio começou a beber, que eu abri esse fliperama, daí eu trabalhava até de madrugada, e ele só na rua bebendo. Os meus filhos, hoje eu levanto a mão e agradeço muito a Deus, pastor, pela vida da Selma, da irmã Selma. Agradeço muito. Por quê? Porque ela tinha o Eduardo pequenininho, ela saía da casa dela, ia para minha casa para tomar conta dos meus filhos, para mim trabalhar. Meu Deus. Ela ficou muito tempo, por isso que a gente se dá tão bem assim, sabe? Tanto que eu chamo ela de comadre, não é porque a gente não batizou filho, mas é a consideração, Sim. né? Eu chamo ela de comadre, o Júlio de compadre. Então, eu e os meus filhos geralmente ficavam sozinhos. Teve muitas das vezes que eu deixava a Fabiana com o Ricardo e com o Rafael sozinho. Eu deixava a comida pronta, olha só para você ver. Deixava a comida pronta, o cafezinho deles da manhã, deixava tudo no prato, tudo bonitinho, e falava para a Fabiana. A Fabiana tinha o quê? 6 anos. Meu Deus. Eu falava para ela assim, ó filha, a mãe vai trabalhar, quando chegar, agora que os meninos acordar, você dá café para eles, vocês almoçam, e eu trancava a porta e ia embora trabalhar. Meu Deus. Eu falava, não mexe no fogo, não mexe nada, assim, que escondia fósforo, essas coisas, porque conhece criança, né? Daí eu colocava lá, deixava e ia trabalhar. E no que eu estava trabalhando, o Flávio estava nos bar bebendo. Muitas vezes eu estava no fliperama lotado, ele passava lá e ele acabava comigo. Falava nomes que eu não merecia, não vou citar, não vou falar Claro. Porque não convém, sabe? Mas ele me xingava. Teve uma vez que eu cheguei em casa, eu vi a Fabiana, eu não sei se ele vai gostar de eu estar falando, mas eu vou falar assim. Porque isso daí já passou, isso daí está lá atrás, né? Ele deu uma surra tão grande na Fabiana, ele bêbado, ele deu uma surra tão grande na Fabiana, a Fabiana devia ter seus 9, 10 anos, eu não me lembro bem. Eu cheguei em casa, ela estava toda roxa de cinta. Ele bateu muito nela. Até eu me lembro que o Ricardo, acho que foi o Ricardo, saiu correndo, foi até a casa da minha irmã, que morava na mesma rua. A minha irmã subiu e falou que ia chamar a polícia para ele. Mas daí ela não chamou porque ela gosta muito do Flávio e acha que não compensava fazer isso, né? Mas foi difícil, foi muito difícil porque eu trabalhava, ele bebia e
dessa casa que eu estou te falando, que eu fui morar nela, eu fui despejada de novo. Porque eu não conseguia dar conta de pagar aluguel, água, cuidar dos meus filhos. O Rafael, ele sempre foi uma pessoa muito problemática, ele era muito doente. Teve uma vez que o meu sogro saiu correndo de carro para levar ele no convênio, porque ele estava morrendo já. Chegamos lá, as enfermeiras catou ele, levou direto, ele ficou acho que quase um mês internado. E o Flávio assim, bebendo, brigando, batendo, não me ajudava. Ele nunca pôs a mão em mim, nunca. Ele me ofendia assim, sabe? Ele falava muita coisa ruim pra mim, mas ele nunca foi de me bater, não. Ele só queria saber de beber. E teve um dia, quando eu fui despejada dessa casa, tinha uma vizinha de frente com a minha casa, eu esqueci o nome da bênção, meu. Ela era parente da Marina, que faleceu. Da Marina, do Tião, lembra do Tião, o marido da Marina? Não. Você não lembra dele? A Marina, sabe aquela que faleceu, que mora na tua rua? Sim. Morava na tua rua. Sim. Era parente dela. Tinha uma casa na frente e atrás ela tinha um barraquinho com 3 cômodos. Barraco de madeira mesmo. Daí foram pondo minhas coisas para a rua. Eu estava trabalhando. Daí foram me avisar. Eu vim correndo para casa. Quando eu cheguei aqui, estavam pondo minhas coisas tudo na rua de novo. Daí essa menina, gente, eu vou lembrar o nome dela. Ela pegou, me chamou. Ela me chamou e falou, Vera, vem cá. Daí eu fui lá, ela falou, o que está acontecendo? Daí eu contei para ela. Ela falou, Vera, pega as tuas coisas, põe aqui, pode pôr aqui. Daí nós começamos a colocar as coisas lá nos quartinhos lá. O Flávio ajudando a gente a colocar, daí ficamos lá. Daí eu falei para ela, quanto que você vai cobrar, né, para me deixar aqui só o tempo de eu arrumar uma casa. Ela falou, Vera, eu não vou cobrar nada de você. Não vou, olha, uma bênção. Essa menina foi uma bênção na minha vida. Mas era sua amiga, tinha convivência? Tinha, a gente, assim, não era de estar uma na casa do outro, porque eu nunca gostei disso, pastor. Eu sempre fui muito na minha, sabe? As minhas amizades era oi, tudo bem, sabe? Se precisasse de mim, eu estava lá para ajudar, mas nunca fui de ficar enfiada em casa de ninguém. Daí eu fiquei, ela falou assim, a única coisa que eu quero que você faça é que você me ajude a pagar água e luz, que também seria direito, eu ia estar usando, né? Daí ela pegou e me deixou, eu me lembro que eu fiquei 3 meses morando na casa dela. E foi nessa época que eu conheci Jesus. Por quê? Porque eu estava passando por uma fase assim, tão ruim, que eu já não estava acreditando em mais nada eu acreditava. Daí a Quitéria, que tá tudo vizinho ali do André, a Quitéria falou assim pra mim, Vera, eu tô indo numa igreja ali na curva da curva da morte ali, como é que chama aquele pedaço ali? Figueira Grande? Figueira Grande. Eu tô indo numa igreja ali, a Universal, foi a primeira igreja que eu fui. Não que eu frequentei, né, mas eu fui. Quando eu cheguei lá, me deu um desespero, mas eu chorava. Eu chorei muito. Daí ela pegou, vieram os obreiros, né, oraram para mim. Eu para ser franca, eu fui, porque ela me convidou, eu me senti bem ali na hora, com os louvores, tudo, mas depois eu não fui mais, que eu não... Daí a Beth me chamou, Vera, vamos na igreja que eu tô indo no Vaz de Lima? Eu falei, não vou a igreja nenhuma, não. A gente vai para a igreja, parece que as coisas pioram, eu não quero saber de igreja não, Beth. Quantos anos a senhora tinha nessa época, mais ou menos? Olha, deixa eu ver, que eu me batizei, Wellington, não consigo te dizer, mas faz muito tempo, porque só aqui na igrejinha, eu acho que eu tenho uns 18 anos, só aqui, em 2000, não sei, em 2000, depois eu vejo, eu não consigo me lembrar. Também. Mas eu não era velha, não, era jovem. Daí eu peguei e fui nessa igreja, inclusive o pastor dessa igreja, você deve conhecer, é o pastor Jonas Vilar.
acho que eu conheço, sim. O pastor Júnior, ele é cantor, tudo agora. Daí eu ia para a igreja, comecei a ir na igreja dele, comecei a frequentar, daí eu me apaixonei pela igreja, sabe, eu consegui, eu já estava assim, quase em fase de separação, mandando o Flávio catar coquinho, mas daí eu comecei e falei, não, isso não está certo, se eu aguentei ele até agora, vamos pôr essa coisa aí para frente, né? Deus vai trabalhar aqui na vida desse homem, porque não é possível, um homem que era tão bom, de repente muda assim da água pro vinho. Daí comecei a ir. Daí um dia o pastor Jonas chegou para mim e falou assim, Vera, vai ter um batismo na igreja, você não quer se batizar? Eu peguei e falei, pensei e falei, quero sim, pastor Júnior, eu vou me batizar. Só que no dia de se batizar, a Beth manda uma mensagem para mim e fala assim para mim, Vera, tal hora a gente vai ter que estar em tal lugar, porque a gente vai ser batizado na represa, lá no meio, então. Eu falei, tá, eu não vou não, Beth. Daí ela, por que você não vai? Eu menti para ela. Eu falei, eu não vou porque a gente tinha que pagar a perua. Eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar a perua. Daí ela, não se preocupa não, eu pago. Daí foi quando eu fui para os pés do Senhor, daí eu fui com força mesmo. Eu me batizei, a minha vida começou a mudar. O pastor Jonas e o irmão dele vinham na minha casa pegar meus filhos para ir jogar bola com eles. Sabe, catava os meninos, eles iam jogar bola, eles iam lanchar. Então, quando ele ficou sabendo do que eu estava passando, ele não me deixou, ele não me largou, ele sempre dava um jeito. Sabe? Se ele via que eu não ia na igreja, ele já ligava para alguém, porque eu não tinha telefone, celular, nem pensar. Ele ligava, né? Irmã Vera, o que está acontecendo? Está precisando de alguma coisa? Eu, não, pastor Jonas, só não estou afim de ir para a igreja. Como assim não está afim? E ele é daqueles nortistas que fala arrastado, uma bênção ele. Esses dias eu falei com ele. Ó, tem um comentário aqui do irmão Juliano, falando, irmã Vera, sua história é forte demais, e tem uma pergunta muito legal da diaconisa Luciana. Nessa época, você ainda era envolvida com o jogo do bicho, com fliperama? Eu trabalhei 22 anos, a bispa sabe da minha história. Então, nessa época que a senhora ia para a igreja, a senhora ia se batizar, a senhora ainda estava com o jogo de bicho e com fliperama? Estava. Era o meu modo era o meu ganho. Sim. Tanto que uma vez eu perguntei para Fátima, porque jamais na minha vida eu imaginei que a Fátima, que eu conhecia, ia virar uma pastora, ia virar uma bispa. Até pensava besteira, porque meus filhos não saíam da casa dela. Primeiro Deus, depois ela, porque se não fosse por ela, eu não sei o que seria dos meus filhos hoje. Mas eu fazia jogo do bicho, daí eu perguntei para ela, porque daí eu fiquei sabendo que o que eu estava fazendo era pecado. Não que era pecado, é que não era de Deus. Sim. Eu fazia jogo do bicho. O fliperama nem tanto, que era um jogo que era criança, mas o jogo do bicho, sim, Deus não queria. Daí ela falou para mim assim, eu nunca vou me esquecer disso, irmã Vera, o jogo para você agora, ele não está sendo pecado. Por quê? Porque é disso que você cuida dos teus filhos. É disso que você tira o teu sustento. Agora, Deus vai tirar isso de você. E tirou mesmo. E tirou mesmo. Dois comentários legais aqui. A bispa dizendo, a Vera amava muito o irmão Flávio, por conta de superar todas as situações. E o pastor André está falando aqui, vixe, eu apanhei nesse fliperama. O Deco tá falando que eu não sei se bateram nele lá na época. Enfim, ele falou que apanhou nesse fliperama. Eles viviam arrumando confusão. Porque eu tinha as máquinas. Era uma máquina para jogar de par ou jogar sozinho. Você escolhia. Tinha duas alavancas, duas maçanetas. Então, o que acontecia? O André, um exemplo, ia jogar com o Ricardo. Porque ele estava sempre ali comigo. Daí eu comecei a levar eles comigo para não ficar sozinho. Sim. Então, se o André perdia para o Ricardo, ele não admitia, ele não queria perder. Então o Ricardo socava ele, ou vice-versa. Teve muitas vezes, sim, de eu ter que entrar na frente para separar a briga, porque eles não admitiam perder. Meu Deus. Tinha jogo de futebol nas máquinas, se um fizesse o gol, o outro perdesse,
eles já queriam arrancar a alavanca da Meu Deus máquina. do céu. Mas era divertido. Naquele tempo eu era feliz. Também era feliz e não sabia, porque eu tinha todos esses meninos perto de mim. E nenhum deles estavam fazendo coisa errada, entendeu? Estavam ali. Estavam brigando, sim, às vezes brigavam. Mas eles estavam ali. Se por um acaso você tivesse um filho na época e você, onde está meu filho? Você podia ir lá no meu fliperama, que ele estava lá. Não estava fazendo coisa. Estava, mas não estava. Pastor André falando, minha mãe foi me buscar com cabo de vassoura lá. Você sabe por quê? Porque tinha muito desses meninos que a mãe dava dinheiro para comprar o pão e eles iam lá e compravam ficha. E eu não sabia disso. Do céu. Quantas e quantas vezes não foi mãe lá querendo me bater também? Olha, pastor André, a cooperadora Vera te entregando aqui. Mas ele, não sei, ele se catava a moedinha da mãe. O Eduardo da Selma, quantas e quantas vezes a Selma falava, cadê minhas moedas que estavam aqui? Tava tudo lá no fliperama da Vera, mas não ficava sabendo. Ai, pastor, foi... Tá, aí a gente tem que tentar avançar, porque eu quero chegar até os dias atuais, tá bom? Certo. Porque senão a gente vai faltar aqui no seu testemunho, que está sendo muito forte, especial e que vale a gente refletir muito. Porque uma das coisas que eu sempre falo, Manvera, é jamais menosprezando pessoas, é fazendo uma análise de ambiente. Uhum. Nós sabemos que quem cresce na periferia, quem nasce na periferia, já tem dificuldade por si só de ter acesso a bom ensino, né? Dos pais ter uma estrutura financeira que te dê condições de você não se envolver com coisa errada, ou não estar num ambiente perigoso. E as famílias que se formam nesse ambiente, na maioria dos casos, não são estruturadas, né? Muitas vezes é de supetão, engravida sem querer, vai morar junto, aquela coisa, quando mora junto. Então, as pessoas que vivem na periferia, de cada 10, pelo menos 8, 9 tem um histórico de muita luta, de muita batalha, de muito sofrimento, de briga familiar, de desentendimento, de álcool, de droga, de tráfico, daquilo. Então, é muito importante a gente olhar para uma história como da irmã Vera e ver da onde que Deus vem resgatando, da onde que Deus vem chamando para dar um outro sentido para a vida. Para que o mal não se manifeste, para que o mal não seja o centro, não seja, sabe, os grilhões do mal, do encardido, não perpetue a vida da pessoa, da família no sofrimento. Eu acho que isso é o principal. Mas vamos lá. Você está nesse momento, você começa um processo de conversão, você se batiza, e o que acontece a partir daí? A partir daí, a minha começou a mudar, porque daí eu passei a ser uma pessoa melhor, né? Porque eu nunca me achei uma pessoa ruim, não, sabe? Porque eu acho que quando a gente luta pelo ideal da gente, luta pela família, porque eu morro pela minha família. Até hoje eu sou assim. Então começou a mudar. Só que também o meu coração começou a fechar por causa do Flávio. Sabe quando a voz da pessoa te irrita? Às vezes ele estava na rua e eu até pedia para Deus, Deus, me limpa meu coração, me muda, me molda com isso, porque eu ouvia a voz dele, eu já me fechava. Eu me fechava quando eu ouvia a voz dele chegando em casa. Mas daí eu comecei a falei, não, eu tenho que mudar, quem tem que mudar sou eu, não é ele que tem que mudar, não. Eu tenho que mudar para ele mudar. Daí eu comecei, eu orava por ele, sabe? Eu já não criticava mais ele, eu não xingava como eu xingava antes. Daí eu comecei a me modificar. Foi quando ele começou também, sabe, assim, eu estava sentindo diferença nele. Apesar que hoje, eu não vou falar assim que a gente está 100%, que eu vou estar mentindo, sabe? Não que eu esteja magoada com ele, mas eu não sei o que acontece. Eu não sei, depois a gente tem uma conversinha assim, em particular. Mas, daí ele começou também a mudar, daí o que acontecia? Eu ficava no fliperama na parte da manhã, até umas horas, até 3, 4 horas, e ele assumia o meu lugar e ficava até 4, 5 horas da manhã. Então eu vi que ele começou a mudar, entendeu? E depois nós mudamos para uma casa lá no Chácara, foi quando meu pai foi morar comigo. E
como eu te falei, eu sempre fui muito amiga do meu pai. Daí, é uma pena que não deu tempo de eu resgatar ele, né? Não deu tempo. Daí um dia eu tive uma briga muito feia com meu pai na minha casa, daí o Flávio falou pra mim que eu falei que eu não queria mais meu pai morando comigo, daí o Flávio falou que não era assim, daí o Flávio que estava bom e eu ruim. Daí meu pai veio morar numa serralheria onde ele trabalhava. Só uma perguntinha rápida, irmã Vera, porque é uma pergunta aqui da diaconisa também. Foi quanto tempo até esse processo das lutas, das dificuldades de relacionamento, até que o irmão Flávio te caminhasse mais lado a lado com você, que dividisse essa responsabilidade? Foi quanto tempo até essa mudança? Foi uns 6 anos. Foi muito longo, assim, foi muito longo. E daí o meu pai veio morar nessa serralheria e daí eu já não tinha mais esse fliperama. Daí eu montei uma lanchonete que tinha também umas 2 máquinas, mas era uma lanchonete. E meu pai foi morar comigo, morava no mesmo quintal que tinha minha lanchonete e minha casa. Foi quando ele ficou doente. Ele ficou doente e ele ficou internado em Santo Amaro. Daí passou um tempo e ele veio a falecer também. Daí que desmoronou tudo mesmo. Porque daí eu perdi meu pai, né? Eu perdi... Quantos anos a senhora tinha? Meu pai morreu faz uns 15 anos. Daí foi quando eu perdi meu alicerce, né? Porque mesmo quando a gente brigava, ele não me largava. Ele brigava comigo ou agora, daqui a pouco ele estava aqui, ó, pertinho de mim, dando jeito de chegar juntinho. E daí eu comecei, daí foi que o Flávio chegou mais a mim, porque ele sabia do amor que eu tinha pelo meu pai. Daí ele me via muito triste, assim, pelos cantos, né? Porque eu fiquei muito triste mesmo, inclusive, esses dias aí eu estava até pensando muito na pastora Érica. Eu falei, eu sei o que ela está passando. Eu sei o que ela está passando porque eu perdi o meu, sabe, no hospital. E eu acredito que, pelo que um rapaz dentro do hospital me falou, que meu pai foi morto, que deram a injeção da meia-noite, porque de uma hora para outra. E isso quem falou foi um cara que estava internado, junto com ele. Eu não corri atrás, não quero saber, Deus resolveu levar. Então foi coisa de Deus, né? E foi assim que daí o que aconteceu? Perdi meu pai, passou um tempo, minha vida melhorou, tanto financeiramente, como na minha casa. Daí o que aconteceu? A gente descobre que o Flávio estava doente, que ele estava com problema no coração, porque o Flávio, ele não fala nada para ninguém. Então nessa época já estava na igrejinha. Quem já? Quando que começa a nossa conexão aí na história? Olha, há 16 anos, eu trabalhei na Silvana há 16 anos, eu trabalhei na Sil 16 anos, trabalhei 3 anos com o Pascoal, são 19 anos, há 21 anos atrás começou, mais ou menos. O que acontecia? Eu trabalhava à noite, arrumaram para mim, que foi a Dora, um serviço para mim trabalhar das 10 às 6 da manhã com ela no banco, no BNB Paribas. Daí eu fui trabalhar nesse banco. Só que daí eu comecei a vir na igrejinha. Por quê? Porque o pastor Jonas largou tudo e foi para uma igreja grande, onde só tinha rico. Então eu não tinha condições de ir para lá. Daí eu comecei a vir nos cultos aqui. Só que eu falei para a pastora assim, pastora Fátima, olha, eu vou vir na igreja, mas eu entro no meu serviço 10 horas da noite. É lá na Vila Olímpia, para lá da Vila Olímpia, eu acho. Então não vai dar tempo de eu assistir o culto todo. Na metade eu vou. Ela, não, o importante é você vir. Eu vinha, quando dava o meu horário assim, de eu ir, eu pegava, me mandava. Daí foi que eu comecei. Daí eu trabalhei 3 anos no Pascoal, 3 anos eu vinha nessa igrejinha, todo dia à noite, e ia embora antes de terminar o culto. Foi que eu conheci os meninos tudo, o grupo de jovens, o grupo de mulheres. Se eu te contar uma coisa, você talvez não acredite, mas é verdade. Eu passei a ser, depois que eu saí do Pascoal, dirigente do grupo de senhoras. Eu ensaiava os louvores. Olha, mas aqui na igrejinha? Eu ensaiava na minha casa, as mulheradas iam tudo para minha casa,
E à noite a gente vinha louvar aqui nos cultos. Mas nessa época, então, era outro ministério, porque ainda não era Igreja Batista Shekinah, né? Não, era a Assembleia, né? Tá, isso, tá. Então, daí foi que eu comecei. Daí eu peguei e falei assim, eu não vou ficar procurando igreja, não vou ficar em casa, eu vou ficar aqui. Foi que Deus começou a trabalhar na minha vida, foi que a bispa começou a resgatar meus filhos, porque veio primeiro, acho que a Fabiana, depois veio o Rafael, depois o Ricardo, depois... Mas nessa época a senhora estava na igreja? Já estava na igreja. Não estava não, minto. Ou eu estava? Não sei. Não, eu estava tipo assim, metade dentro e metade fora, porque como eu te digo, eu vinha nos cultos, mas eu não era não estava dentro da igreja mesmo. Eu vinha para assistir os cultos, né? Então foi daí que a bispa começou a resgatar meus filhos, já eram grandinhos, já eram bem grandes. Mas eles estavam no mundão nessa época? No mundão, não tinha ninguém na igreja, não tinha ninguém na igreja. Depois é que começou, a pastora começou a orar por eles, cuidar deles, que ela cuidava, porque eu sempre estava fora, eu sempre estava trabalhando. Então, pastor Wellington, você sabe que nem você disse, na periferia, se você largar uma criança, ela cai no mundo. Sim. E eu criei meus 4 filhos homens dentro de um fliperama, aqui no Parque Santo Antônio, e são todos gentes do bem. Glória a Deus. Sabe? E a bispa, né? Porque ela trazia eles para cá. Então, foi quando eu comecei. Daí o Flávio, a gente descobriu que o Flávio estava doente. Ele não falou nada para ninguém, ele começou a fazer exame. Isso foi levando tempo. Aí ele pegou e o médico chamou ele e falou que ele teria que fazer uma cirurgia. Que ele estava com, parece que 30% só do coração dele, né? Nessa época já estava na igreja? Já estava na igrejinha? Já na Batista Shekinah? Já estava eu, estava o Flávio, ou não, minto. Estava eu, os meus filhos, acho que eles já tinham até se batizado, estavam todos batizados já também. E o Flávio sempre assim, não vou, não quero, você é uma beata. Ele me chamava de beata. Eu lembro que não sei se é exatamente nessa época, a gente fez até algumas campanhas na sua casa, que o irmão Flávio estava lá, que até foi feito apelo, no sentido dele falava que não, ele se relutava, eu lembro dessa. Foi, fizeram campanha na minha casa, e não foi só uma não, sabe? A bispa também foi, fizeram várias campanhas na minha casa, e ele sempre relutando, não quero. Daí foi quando ele descobriu que ele ia ter que fazer essa cirurgia, ficou com medo, lógico, quem que não fica com medo, né, de mexer no coração. Daí um dia ele foi fazer uns exames lá, eu fui com ele, porque eu também nunca me interessei, sabe, pastor? Eu era assim, eu era uma pessoa boa, mas ao mesmo tempo eu era uma pessoa ruim. Porque qual que era a minha obrigação como esposa? Chegar para ele e perguntar, o que você... Eu via ele quieto, de cabeça baixa, mas eu não chegava nele e perguntava, o que você tem? O que está acontecendo? Eu não fazia isso. Daí eu fui no hospital, não sei nem como que eu fui com ele no hospital, daí chegou lá, os médicos falaram que ele ia ter que ficar. Nessa época, até aproveitando a pergunta da Lu aqui, ele ainda bebia, ele ainda tinha problema de álcool nessa época? O Flávio não. Quando ele começou ele descobriu que ele estava doente, ele já não bebia mais. Ele não bebia mais, ele só fumava, tanto que no dia que eu fui no hospital com ele estava com um maço de cigarro no bolso, um maço de cigarro no isqueiro. Daí ele pegou e falou assim, a partir de hoje eu não fumo mais. Daí eu olhei para a cara dele e falei, quem fuma tanto tempo, né? Ele nunca mais colocou um cigarro na boca. Glória a Deus. Daí chegou lá, ele ficou internado, daí eu comecei a ficar preocupada, né? Porque daí eu fui conversar com o médico, daí o médico falou para mim que ele estava com 30% só do coração dele e que não sabia como ele não tinha infartado ainda, como ele estava vivo. Porque fumava, bebia, né? Não se alimentava como devia se alimentar quando ele bebia. Aí ele pegou, ficou lá um tempão, fez todos os exames, fez todos os tratamentos, daí foi ele para a mesa de cirurgia.
E o que me deixou muito impressionada, que antes dele ir para a mesa de cirurgia, ele ainda estava com medo. Daí ele pegou e falou assim para mim, ô Vera, dá para você trazer o Fabinho aqui? O que você quer com o Fabinho? Não vai envolver o Fabinho nos seus problemas. E o Fabinho, pastor, ele é uma pessoa assim que ele é de muita fé. Eu estou até muito preocupada porque ele não está indo para a igreja, ele não está interessado e isso está me preocupando. Eu tenho orado muito por ele, né? E tenho conversado muito, mas isso é uma coisa que a gente pode conversar. Vamos falar um pouquinho dessa história aí. Mas o Fabinho está nas minhas orações e ele sabe o quanto que eu procuro a vida dele. Daí ele pediu para me levar o Fabinho lá. Eu levei. Daí o Fabinho, eles saíram, foram para uma varanda que tem lá, ficaram, olha, muito tempo conversando, muito tempo. Quando o Fabinho veio, eu perguntei para ele assim, o que teu pai queria com você? Ele falou, isso é coisa minha e do meu pai. É outro da vida também que não fala nada para ninguém. Ele só fala quando está pronto, está feitinho. Daí eu descobri que o Flávio chamou ele, que o Flávio queria conversar com ele para saber o que você acha, filho? Eu faço a cirurgia ou não faço? Eu falei, você fez isso com o menino? Para ele decidir o que você tem que fazer, é muita coisa para a cabeça dele, você não acha? Daí ele falou, não, mas só pela palavra que ele me falou, que até hoje eu não sei o que foi, pastor. Pela palavra que ele me falou, é para me fazer a cirurgia. Daí ele ficou muitas horas mesmo. Fomos para lá, eu, a Fabiana e o Júnior, ficamos praticamente da manhã, o dia todinho, até 8, acho que nós fomos ver ele, era 9 horas da noite. E a hora que eu vi o Flávio, que ele saiu da mesa de cirurgia, que ele foi pro quarto, eu não aguentei ficar lá. Eu falei, não, eu quero sair daqui, eu quero sair. Me bateu um desespero tão grande. Por quê? Porque ele estava todo entubado, sabe? E o Júnior, ele é uma pessoa muito curiosa. Daí ele foi tirar, porque ele estava com aquela roupa de hospital branca, foi levantar aquilo, eu vi aquela cicatriz horrível na perna, porque ele fez 3 mamárias, 3 safena e uma mamária. Então foi tirado ali da perna dele, e aqueles negócios começou a me dar uma agonia, daí a enfermeira, tira ela daqui. Eu falei, eu vou descer, eu vou ficar lá embaixo, eu não quero ver teu pai desse jeito. E não fiquei mesmo. Muito feio, pastor. Daí o Júnior ficou lá com ele, o Júnior e a Fabiana. Quando ele acordou, daí eu voltei, porque daí ele estava acordado, eu também, ele tinha que me ver ali, porque senão ele ia achar que eu não estava interessada, né? Daí ele pegou, ele falou que quando ele saísse do hospital, se ele saísse bem do hospital, que a primeira coisa que ele ia fazer ia vir para a igreja. Daí eu pensei comigo assim, porque como a gente pode duvidar das coisas de Deus, né? Duvidar. Se Deus estava falando, se Deus conversou com ele, quem sou eu? Para falar, não, você não vai, que duvido. Mas eu falei. Ele falou que vinha para a igreja. Daí eu dei risada, eu falei para mim mesma assim, me chama tanto de beata, agora fala que vai para a igreja. Daí ele pegou, ficou muito tempo lá no hospital também. Quando ele teve alta do hospital, eu falei para ele assim, Flávio, você vai na igreja? Ele falou, vou na igreja. Daí ele pegou, eu falei, você não vai para casa trocar de roupa? Ele falou, não, ele veio direto do hospital para cá. Eu me lembro que o Fabinho cantou um louvor para ele. Eu não me lembro que louvor foi, não sei se foi esse hospital. Ah, outra coisa. Quando ele estava no hospital, eu não sei se foi para você que ele mandou mensagem, eu não sei como que isso chegou no teu ouvido, que era para você cantar o hospital. Sim. Porque ele falou que ele ouvia esse louvor direto lá no hospital. Inclusive, eu cantei ele por conta disso hoje. Então, daí ele pegou e falou que era para você cantar esse louvor. E no primeiro dia, eu não me lembro que louvor que o Fabinho cantou para ele, mas o Fabinho cantou para ele. E você cantando esse louvor, você não tem noção quanto eu choro quando você canta esse louvor aí, porque eu vejo, sabe, a garra da pessoa de... Como assim? Ele sempre estava com a Bíblia. Eu falei, gente, mas nem eu que estou indo para a igrejinha,
que eu sou uma pessoa, que eu me considero uma pessoa de Deus, eu leio tanta Bíblia igual esse homem, sabe, cantando louvor. Eu chegava lá para visitar ele, ele estava ouvindo louvor, sendo que ele ouvia sambão, essas coisas, né? Eu falei, Deus muda mesmo. Foi quando ele veio para aqui para a igreja, que daí ele começou a mudar. Daí ele vinha para a igreja, ele tava, olha, o Flávio ora de manhã, à tarde e à noite. E se chegar de madrugada lá em casa, você vai pegar o Flávio orando, o Flávio lendo Bíblia. E ele chega com a Bíblia para mim e fala assim, lê essa palavra aqui, ó, é para você. Eu já olho torto para ele, né? E aí ele começou a mudar mesmo. Ele se recuperou de uma maneira, pastor Wellington, que me explica. Uma pessoa que fez 3 safena, uma mamária, em 3 meses está trabalhando. Me explica isso. É Deus, não é? Sem dúvida. E outra coisa também, sabe quem operou o Flávio? Olha, isso está marcado, isso vai ficar marcado o resto da minha vida. Sabe quem fez a cirurgia do Flávio? Um pai e um filho. Pai, filho e quem estava lá? Espírito Santo. Espírito Eu Santo. creio. Você acredita que foi um senhor e o filho dele, um jovem, que fez a cirurgia do Flávio? Eu creio. E olha, mais pergunta legal. Pai. Nesse momento, você vendo toda essa transformação, tudo isso, a sua fé foi reavivada? Olha, eu nunca perdi minha fé. Glória a Deus. Eu posso ser assim, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu sou meia de veneta. Não que eu duvide, eu não vou duvidar nunca. Porque Deus já me tirou de tanto lamaçal também, sabe? Tipo assim, ele me fez eu me recuperar da morte do meu irmão, da morte do meu pai, que eu fiquei lá no fundo. Deus foi lá, me resgatou. Eu nunca pensei, pastor, em sair da igreja. Eu nunca perdi minha fé. Tanto que eu ponho sempre em primeiro lugar. Eu falo que seja feita a tua vontade. Sabe, eu tenho muita fé mesmo. E eu acredito assim que ainda vai melhorar mais. Porque eu já estou com 65 anos, mas eu tenho muitos planos ainda na minha vida, tá? Não vou morrer tão cedo, não. Mas uma parte que faltou que vocês oficializaram o relacionamento de vocês, né? Outra coisa. Então, nós ficamos juntos muito tempo mesmo. Porque faz o quê? 5, 6 anos que eu caso. Ele tem de operação 5 anos, mais ou menos isso, uns 6 anos. Foi que nós resolvemos casar. Daí ele chegou pra mim e falou assim, que a gente tinha que casar. Eu falei, casar não. Como não, né? Sabe por quê, pastor Wesley? Eu sempre ouvi dizer, eu sei que isso é coisa do mundo, é coisa de cabeça de quem não tem o que fazer. Mas eu sempre ouvi dizer na minha vida, que se você mora com uma pessoa, e você é feliz com essa pessoa, se você casa, a relação acaba. Misericórdia, irmã! Mas eu sempre pensei... Mas eu tava com aquilo na minha cabeça. Por que eu vou falar que não? Eu tô dentro da igreja para mentir. Tem mais pergunta aqui pra gente ir para a parte final do seu testemunho. E mediante disso, o relacionamento de vocês vieram mudando, vieram tomando outra realidade. Como é que ficou a questão familiar? Como é que se encontra a partir de então? Olha, tem que ser franca, né? É. Então, a minha relação com a minha família, os meus filhos, é maravilhosa, sabe? A gente sempre está ajudando um ao outro, o Júnior principalmente, o Ricardo. Nossa, eles não podem ouvir falar, mãe está precisando de alguma coisa. O Júnior um dia desses catou, me jogou dentro do carro à força e me levou para o hospital, porque eu não vou em hospital, eu não gosto de médico. Como eu estava com uma gripe muito forte e esse negócio de corona, todo mundo ficou com medo, né? Minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer. Me cataram e me levaram, mas não era nada disso. Então, com meus filhos, a minha relação está 100%. Agora, com o Flávio, a gente é 2 bicudos, sabe? A gente, não vou falar para você que a gente está ruim, que eu estou mentindo. Mas eu não sei, tem alguma coisa ali, o pastor Hélio, que está meio frio, sabe? Ele, às vezes, até, eu fico até com dó, porque eu sou muito grossa. Às vezes ele pergunta alguma coisa para mim, eu respondo. Não é que que eu quero fazer aquilo, mas quando eu vi, eu já fiz. Tipo assim, ô Vera, o que é isso? Eu não sei o que é isso, entendeu? Então, não vou falar para você, não tá ruim,
Não tá ruim, porque o Flávio me ajuda muito, sabe? Mesmo que essa pandemia aí, que pouco serviço dele, mas ele não deixa faltar nada ali dentro daquela casa. Nem para os meninos, nem principalmente para o Davi. Ele está sempre comprando, conforme ele vai pegando o dinheirinho dele, ele compra. Mas assim, eu e ele, assim, a gente tá um pouquinho frio. Não vou falar Sabe uma coisa, mas sabe uma coisa, mas assim, talvez na cabeça da gente, a gente acha que caminhar com Deus, ou ter um casamento, ter uma família, é sinônimo de ausência de problemas, ou é sinônimo de ausência de situações que precisam ser tratadas, que precisam ser cuidadas. A senhora acabou de falar agora há pouco que a senhora tem muitos sonhos, que a senhora vai viver muito ainda. Então, olha tudo que a senhora viveu, olha tudo que a senhora mesmo disse que aconteceu na sua vida, todos os resgates, tudo que Deus operou na vida dos seus filhos, tudo que Deus curou de trauma, de situações difíceis, o milagre que Deus fez na vida do irmão Flávio, a transformação que fez na vida dele. Eu não tenho dúvida que Deus tem muito mais para fazer. Eu creio. Mas aí existe um ponto importante. É a gente olhar para dentro da gente e ser, da mesma forma que você falou, tem que ser franca, né? Nós sermos francos conosco mesmo. Onde estão as nossas dívidas? Aonde eu tenho falhado? Senhor, aonde eu preciso de cura? Senhor, aonde eu preciso de libertação? Senhor, aonde eu preciso amadurecer? Porque eu sempre carreguei comigo, irmão, uma coisa. Quando a gente deixa de evoluir, quando a gente deixa de querer aprender, a gente começa a morrer aos poucos. Verdade. A gente começa a morrer. A gente começa a caminhar em direção à nossa morte. Então, nada na nossa vida é perene. Ela é um estado final. Se a senhora existe situações que está fria, que está distante, que está com algum problema, seja com seu esposo, com seus filhos, no seu trabalho, onde for, existe o que ser melhorado. Há a possibilidade de ser melhorado. Há a possibilidade de evolução. O que tem que existir é propósito, é dedicação, é busca, é crer que em Deus nós encontramos tudo o que nós precisamos e Ele é capaz de mudar qualquer situação. Eu posso dizer aqui para a senhora, eu já disse isso várias vezes, no meu testemunho eu cito isso sempre, que a senhora foi boca de Deus na minha vida. E inclusive no momento, não sei se a senhora lembra disso, no momento que eu estava extremamente revoltado, extremamente querendo me afastar do meu chamado, extremamente querendo negar por que eu estou nessa terra. E eu sempre falo isso. Eu lembro que nessa época eu também estava em crise no meu casamento. E a gente sempre se encontrava na fila do ônibus. Não sei se a senhora lembra. Lembro, lógico que eu lembro. E nessa época eu fui pro ponto do ônibus, e em uma época que eu estava há muito tempo sem vir para a igreja, estava querendo fugir, não queria ver ninguém da igreja, porque sempre que as pessoas me viam era algo de carinho, era palavras de saudade. E eu lembro que naquele dia, quando eu estava indo em direção à fila, eu visualizei a senhora, eu tentei ser muito discreto para que a senhora não me visse, quando eu estava chegando perto da senhora. E na hora que eu passei para a senhora, eu só falei, oi, tudo bem? Eu baixei minha cabeça e fui para o final da fila, assim, que não era muito longe de onde a senhora estava. A senhora virou para mim e a senhora falou assim, você não sabe o tamanho da falta que você faz naquele lugar. E aquilo ficou na minha cabeça por muitos dias, por muitos dias. Então eu creio que numa frase tão simples, Deus usou a vida da senhora para resgatar um servo do Senhor. Então, o que eu quero dizer com isso? Da mesma forma que a sua boca foi instrumento de Deus na minha vida, naquela madrugada, né, era 5 e pouco da manhã, para pegar o ônibus, a senhora falando aquilo, hoje eu posso dizer, eu não tenho dúvida que Deus ainda vai tratar muito na vida da senhora, que Deus ainda vai tratar muito na vida do irmão Flávio, na vida da sua família, que Deus vai atuar na sua mente, no seu coração, vai continuar realizando milagres. Basta a senhora seguir com o pensamento, eu preciso seguir melhorando, eu preciso seguir evoluindo. Não deixa que os dados inflamados que diz assim, ó, eu nasci assim, eu não vou mudar, eu vou ser sempre assim, se quiser que me aceite do jeito que eu sou.
Se coloque diante de Deus. Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu preciso nascer de novo? O que eu preciso evoluir? E com aquela mesma garra da mulher que nunca deixou de trabalhar, da mulher que sempre, sabe, deu a vida pelos filhos, pelo lar, que superou, né, a pior fase do marido, dessas crises, dessas lutas, porque Deus é um Deus que muda cenários. A senhora sabe disso. Eu sei. A senhora viveu um pouco da minha história quando eu me separei do meu casamento, que eu fiquei 6 meses separados, que eu sumi da igreja, que eu não queria caminhar. Então, minha irmã, segue firme. Olha a sua história. Olha de onde Deus te tirou. Como a senhora sempre disse, namoradeira, da roupinha curta, que adorava dançar, balada, bagunçar. E Deus está te trazendo aqui essa noite para que todas as pessoas que nos acompanham agora ao vivo, que vai ver essa gravação depois, possam olhar para a sua história e ver: Deus é capaz de mudar tudo. Deus é capaz de restabelecer tudo. Deus é capaz de modificar qualquer quadro. Por que eu fiz questão da senhora ser uma das primeiras pessoas para estar aqui? Primeiro, porque eu orei e pedi muito a Deus. E segundo, porque eu queria que estivesse aqui as primeiras pessoas, as primeiras vidas, aquelas que caminham com a gente desde sempre, aquelas que viram todas as nossas lutas, aquelas que viram todas as nossas batalhas, né? E que são amigos, são irmãos em Cristo Jesus. E até como em uma das vezes que eu quis dar uma guinada na minha vida, a senhora me recebeu na sua casa, a gente almoçou lá, a gente orou, a gente teve momentos tão bons. Vamos fazer, em nome de Jesus. Mas o que é lindo nisso? Deus vai mostrando as alianças. Como a senhora falou, da bispa com seus filhos, da senhora com o meu chamado, né? Da história do meu casamento, da gente ir na sua casa e participar ali de alguns momentos com seus filhos e netos. Hoje, eu não esqueço de Wallace, eu vivo procurando esse menino, eu vivo mandando mensagem para Fabinho, para Joyce, porque dentro da família de vocês, a gente sempre olha, a própria bispa fala, foi a primeira família que, né? Que ela cuidou. Exato. Então, assim, nós amamos a sua casa. Eu amo a senhora. Eu sou, e sempre vou ser muito grato. Porque a senhora sempre me tratou muito bem, com muito carinho, com muita atenção. E eu creio que Deus quer que a senhora faça isso cada vez mais na sua casa, com seus filhos, com seus netos, com seu marido. Que isso quebre, sabe? Que não existe decreto maligno capaz de impedir o que Deus quer fazer através da vida da senhora, a vida da sua casa. Busque isso. Eu agradeço demais por a senhora estar aqui. A senhora permitir, porque a senhora não podia ter falado para mim, não, pastora, eu não quero. Não, pastora, eu não quero dividir a minha vida. Eu não quero dividir esse sofrimento, eu não quero dividir essa angústia. Mas a senhora disse sim, abriu o seu peito, abriu o seu coração. E não enxergue isso como algo vergonhoso ou como algo triste. Não. Isso é uma prova de onde Deus nos resgata, de onde Deus nos tira. E como Ele é capaz de fazer infinitamente mais por nós. Tá bom? Tá bom. Tem alguma coisa mais que a senhora quer dividir com a gente? Mais alguma história, mais alguma situação? Deixa eu ver. Eu acredito que não, pastor, Amém. porque o que eu tinha que dizer, eu disse. O que Deus tocou no meu coração para contar, eu contei. Amém. Sabe, Então fica a pergunta final agora. Vai, precisa me assustar? Agora, pergunta final agora. Diante de tudo que a gente está vivendo, qual está sendo o maior desafio da irmã Vera para prevalecer, para permanecer, para prosseguir? Como que ela vê daqui para frente a fé, a família, os desafios? Como que ela se vê? Olha, eu me vejo espiritualmente, eu acredito que Deus ele não vai abandonar. Eu acredito que a minha fé vai aumentar. Eu acredito que a gente vai sair dessa situação, em nome de Jesus,
que amanhã ou depois essa igrejinha vai estar lotada de novo, porque eu estou sentindo muita falta, sabe? Eu estou sentindo muita falta mesmo. Como você disse que domingo volta, domingo estaria aí. E eu agradeço, sabe, Wellington, muito pela vida da bispa, pela vida da Érica, que quando eu conheci a Érica, eu achei ela uma chata de mão cheia. Mas depois eu descobri que não é nada disso, que a gente não tem que ver as coisas com os olhos da carne, sabe? A gente tem que ver com os olhos espirituais. Agradeço muito a tua vida, você sabe que eu vivo falando isso para a bispa. Ele falou, Wellington, amo a tua família. Eu amo a tua vida, muito, 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 porque senão você nem seria padrinho da gente, que além de pastor ainda é padrinho. Eu amo demais a tua vida. E eu me lembro de uma coisa que foi dita aqui dentro da igreja, né? Nessa mesma época que você estava com problemas com a Érica, que você ia embora, que não sei o quê, que você tinha ido na minha casa, que você tinha orado pelo meu casamento, que você... E eu só, sabe? Você orou pelo meu casamento, você mudou a minha vida do Flávio naquela época, que você chegou aqui, você deve estar lembrado disso, com uma reunião que teve, sim, que você falou para mim assim, que você ia embora. Eu vou embora, daí eu fiquei ouvindo você falar, daí eu me lembro, uma bronca, eu lembro. Eu falei para você, como que você vai na minha casa orar pelo meu casamento e você vem me dizer isso aqui na minha cara, que você vai embora? Eu lembro. Sabe? Então, Wellington, é assim, eu tenho muito amor pela tua vida. Muita mesmo, sabe? Tem hora que eu tenho vontade de pegar você, jogar na parede. Mas eu amo demais a tua vida. Eu sei que Deus tem muito mais para fazer por você. Sabe? Eu acredito assim, que Deus vai entregar o ministério na tua mãe, na mão da Érica, que você vai falar assim, não, eu não sou merecedor. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Eu sou uma pessoa de muita fé. E tô aí, sabe? Tem hora que eu me magoo com as coisas, mas é que nem todo mundo diz, você diz. A gente não pode ver o homem, a gente tem que ver a Deus, né? Porque se a gente vê o homem, a gente vai se magoar, né? E olha só, um monte de mandando recado gostoso para você aqui para fechar. Fala. Diaconisa Luciana, bisvovó, te amo, a mais animada da igreja. E ainda me deu uma bronca. Você manda o meu recado. Achando que eu não ia te mandar o recado. A Marli, amo a sua vida, irmã Vera, e sinto sua falta nos cultos. Em nome de Jesus, domingo ela vai estar aqui com a gente. Beijos, Vera, saudade. A Luana, olha só, a Luana do Fábio. Luana do Fábio. Sabe o que é especial aqui, gente? Ai, e aqui eu me dirijo a vocês que nos acompanham nessa noite. Nós que somos de igrejinha, ministério pequenininho, que nós não estamos na mídia, que não temos audiência, que não temos recurso financeiro, somos muito simples. A gente não tem vez, não tem recursos, além dos momentos que nós estamos dentro da igreja, para participar um da vida do outro. E eu creio que nesse propósito de testemunhos, nossas histórias, a gente pode dar voz para tanta gente batalhadora, para tanta gente que Deus escolheu, para tanta gente especial, que nem que seja para 5 pessoas ouvirem essas histórias, 10, não sei o tamanho de pessoas que podem ouvir isso, mas eu tenho certeza que pode servir de exemplo para pessoas que podem estar desesperançosas, que estão distantes de Deus, que não caminham na igreja, que podem perceber que nós não temos por que desistir da nossa fé. Que em meio às nossas lutas, em meio às nossas falhas, nossas covardias, que aqui a gente dividiu covardias minhas, a coragem que Deus dá para uma mulher dela, falar assim, ó, você toma vergonha na cara que você foi na minha casa, agora você está querendo abandonar o barco, você não vai abandonar em nome de Jesus. Ou na fila de um ônibus, ela fala assim, ó, você faz tanta falta naquele lugar, e ser ferramenta de Deus na vida de um cristão. A Luana mandando aqui, eu amo a senhora demais. Eu amo essa vida também. Então, amados, isso aqui não é para encher linguiça, isso daqui não é para substituir o culto, está repreendido em nome de Jesus. Nós queremos que o quanto antes possível tudo se normalize, mas enquanto isso não acontece 100% dos dias que a gente se reúne normalmente, vamos ouvir essas histórias.
Vamos aprender, vamos entender o que a gente pode, de exemplo, tomar para fazer igual, e inclusive o que de exemplo que a gente erra na nossa história. Fala, a irmã Vera ou o pastor Wellington fez isso, eu não preciso fazer, porque eu sei que o resultado é isso. Eu posso mudar a minha trajetória, eu posso clamar nessa direção. Então, que isso nos sirva de exemplo, que isso seja uma referência para todos nós. E se Deus quiser, nas próximas terças-feiras, nós vamos estar juntos aqui contando mais histórias e participando junto para a gente aprender e sermos edificados. Eu quero orar para encerrar. Em nome de Jesus. Deixa eu só falar uma coisinha. Perdão. Uma coisa que passou batido aqui, eu quero dizer para os irmãos que vocês não desistam, que vocês continuem, por pior que esteja a situação, porque eu já passei muitas coisas ruins, e eu queria dizer algo que eu não disse aqui, que foi aqui dentro da igrejinha, que Deus usou o pastor André, o Deco, para me chamar aqui na frente, numa pregação dele, que Deus estava me curando de um câncer no estômago. E eu esqueci de dizer isso. Deus estava me curando de um câncer no estômago, mesmo porque ninguém sabia de nada, a não ser a minha família. Eu fui fazer um exame, eu fui no hospital fazer uma endoscopia, e lá constou que eu estava com vírus do câncer. E eu não... É verdade, eu esqueci de falar isso. Quando isso? Foi há uns 4 anos atrás. Uns 4, 5 anos atrás. Daí Deus usou... Não, tem um pouco mais. Deus usou o pastor André, que ele veio aqui com a Denise, com a pastora Denise, para fazer ele veio pregar aqui, se eu não me engano, daí ele me chamou lá na frente. Ele falou que tinha uma pessoa, ele não citou, é você, Vera. Mas eu sabia que era eu. Só que eu me acovardei de vir aqui na frente. Eu falei, não vou. Mas daí Deus me deu um empurrão assim, eu vim. E ele orou pela minha vida e falou que Deus estava me curando de um câncer. Glória a Deus. No estômago. E isso eu agradeço muito pela vida do pastor André. Amo, viu, André? Te amo de paixão. Glória e não a Deus. fica com ciúmes não, Denise, porque eu também amo você. Então eu agradeço muito. Então vocês não desistam não, sabe? Tá a pandemia aí... Não se preocupe com corona, não. Vamos para a igreja, vamos nos prevenir, vamos para a igreja. É o que eu vou começar a fazer, porque eu também tenho que criar vergonha na minha cara e voltar para a igreja. Amém? Amém. Inclusive, a bispa tá mandando aqui, Vera, quero você na quinta-feira, que vai ser o culto em ação de graça pelos 14 anos da igreja. Amém? Então, a gente te espera aqui com a sua família, em nome de Jesus. Agora, vamos orar? Vamos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te engrandecemos, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por mais uma história forte, especial, que o Senhor nos permitiu conhecer um pouco mais através da vida da cooperadora Vera. Dessa guerreira, dessa mãe, dessa avó, dessa bisavó, que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa cuidar da sua saúde, do seu interior, tratando traumas, mágoas, rancores, limpando o seu coração, assim como o Senhor possa estar abençoando a sua família, o seu matrimônio, visitando o seu marido, visitando as suas finanças, Pai, mudando a estrutura, fazendo com que toda a sua semente, toda a sua casa receba um novo vigor, receba um novo ânimo, receba a exaltação do Senhor sobre a vida deles, o teu favor, a tua proteção, o livramento, que não existam vírus, que não existam batalhas, que não existam desrespeito, que exista, Senhor, sabedoria e entendimento. É o que eu te peço, com a mesma fé, com a mesma dedicação que eu tenho para o meu lar. Eu quero profetizar sobre a vida da cooperadora Vera, da vida do cooperador Flávio e de toda a sua família e também de todos aqueles que nos acompanham. Como é maravilhoso saber aqui da Luana nos assistindo, como é maravilhoso ver as pessoas envolvidas, as pessoas querendo entender um pouco da história da Vera. Pai, prepara mais pessoas para estarem aqui dividindo a sua história. Pai, que este propósito gere o seu fruto, que a gente entenda da onde estão as nossas lutas, as nossas angústias, o que gerou em nós e o que a gente precisa ser liberto e transformado, o que a gente pode sentir através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor siga com milagres e com conversão e com transformação. É o que eu te peço em nome de Jesus.
Se assim todos nós cremos que o Deus que é Pai, com o seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, agindo na perfeita comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja abençoando, selando, ungindo e protegendo a todos nós. Para que isso aconteça, todos digamos... Amém! Ô, glória! Quinta-feira, a partir das 19 horas aqui na igreja, o nosso culto em ação de graça por 14 anos do ministério. Em nome de Jesus, sábado vai ter, a partir das 19 horas, um momento de adoração com jovens. E no domingo, às 18 horas, o retorno do culto da família. Tudo normal aqui na igreja. Espera ver o povo de Deus. Se cuida, mas vem adorar. Tchau, gente. Deus abençoe. Amém. Beijo.